Olá, amigos! Olá, patriotas! Hoje é 8 de março de 2021, segunda-feira, Jardim Santana, Guarulhos, São Paulo, Brasil. Estamos hoje diante de algumas notícias muito graves, muito preocupantes, mas muito preocupante mesmo. O Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou a condenação de Lula da Lava Jato. E diante disso, o Lula se torna elegível. Ou seja, o Lula será candidato em 2022. Ontem, acho que foi ontem, foi antes de ontem, o Humberto Costa já postou um vídeo do Lula na academia. Um vídeo assim, já como aqueles vídeos de campanha política. Quer dizer, ele já sabia que o Fachin ia decidir isso. Isso é muito grave. Mas muito grave mesmo. Eu sei que muita gente não vai ter noção do tamanho do problema. Eu sempre fazia vídeo no Facebook, eu acabei, já tem bastante tempo que eu não faço mais, porque muitas vezes a gente faz alguma crítica e a gente que votou no Bolsonaro, que votou no governo, tem direito de fazê-la, já é chamado de petista, de traidor, de infiltrado, esse tipo de coisa. Então, para evitar esse aborrecimento, eu praticamente não tenho praticamente gravado vídeos no Facebook, tá? E há um tempo atrás, eu não sei se eu gravei no Facebook ou foi no YouTube mesmo, eu falei isso quando o Lula, quando ele soltou o Fachin, eu falei, Lula não volta mais para cadeia. O Lula, ele não volta mais e Lula será candidato a presidente da República. Eu falei, já, isso tem mais de um ano. Não é questão de a gente crescer, ser evidente, é questão do objetivo dos caras, da estratégia dos caras. O Lula, essa semana, num vídeo, numa live aí, ele já estava falando como candidato. Inclusive, ele criticando o decreto do Bolsonaro, ele falou: nós vamos tomar de volta todas essas armas. Todas essas armas. Então, meus amigos, a análise de cenário é muito crítica, ou é muito caótica. Qualquer análise que fizer, nós estaremos caminhando para um buraco. É complicado. Aí você pode falar assim: ah, mas o Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Eu vou falar para você uma coisa. Essa situação tá aí, ela é culpa do governo Bolsonaro. Nós votamos no Bolsonaro, ele disse que ele ia enfrentar o sistema, ele disse que ele ia agir como um pitbull. E em dado momento, depois daquele dia do acabou porra, praticamente o Bolsonaro, ele morreu. O que ficou lá depois daquele dia lá é um cara comum, não é o Bolsonaro. É um prefeito, é um bom prefeito. Ele está inaugurando obras, inaugurando rodovias, etc e tal, ferrovias, legal. E lá no Nordeste levando água pro povo, isso é bom, ninguém está falando que isso é ruim. Mas isso é só uma coisinha daquilo que ele ia fazer. Tanto é que na campanha ele não prometeu nem obras e nem levar água para ninguém. Ele prometeu enfrentar o sistema, enfrentar o comunismo, enfrentar os comuno-globalistas. Esse foi a pauta de campanha do Bolsonaro. Ele retirou do governo praticamente todos os conservadores e se colocou ao seu lado os generais. Colocou aquele Praga Neto, aquele cara é uma praga mesmo. A partir daquele dia lá, o governo foi praticamente assim sequestrado pela ala militar, chamada ala militar. Aí colocou aquele Ramos. Esses caras, eles não têm compromisso com o Brasil. Não duvidem disso. E nem com o povo. Aí, e o Jorge, aquele lá que foi indicado agora lá pro TCU, começou a orientar o Bolsonaro para ele não reagir ao STF. Não, deixa assim, deixa assim, deixa assim. E muitas vezes a gente fazia alguma crítica e pensou, não, isso é uma estratégia. Gente, foi uma estratégia suicida. Hoje o Bolsonaro, quem governa no Brasil hoje, na verdade, é o STF. O Bolsonaro hoje no Brasil não manda mais em nada. O Bolsonaro não decide mais nada, 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 nada. É impressionante. E muita gente não quer enxergar isso. Mas é fato e é verdade. Essa semana lá em Goiás, e no discurso lá, é patético aquilo lá. Aquilo lá me deixou absolutamente para baixo. Porque ele disse que os poderes deles foi castrado. Castrado por quem? Quem pode castrar o poder do presidente da República? Quem? Quem? E ele disse em dado momento, falou o seguinte, se o STF deixar, eu tenho um plano para agir contra o Covid.
O STF não pode deixar nada. O STF não governa e nem pode governar. Tá? Quando o Bolsonaro permitiu que o STF, naquela votação lá, que tirou dele os poderes, inverteu a ordem constitucional da hierarquia administrativa do Brasil, transformando prefeito e governador acima do presidente da República, ali já foi o golpe. E a partir daquele dia, o STF começou a governar de fato de direito. Tá? E o Bolsonaro nunca reagiu. O Ivo Ganda Martins falou assim, olha, o artigo 142, deu os artigos, deu a orientação certinha, era só agir. Tem que tirar aqueles 11 ministros do STF, os 11. Esquece, tem que tirar os 11 e indicar 11 conservadores. Ou o Bolsonaro enfrenta essa situação de fato, ou o Brasil vai caminhar para o buraco, porque o Bolsonaro vai perder a eleição em 2022. Fala, Jadir, o Bolsonaro tem voto. O Bolsonaro tem voto. No voto, o Bolsonaro ganha do Lula. Isso eu não tenho dúvida disso. Só que eles têm as urnas. O Barroso disse que não aceita a questão do voto impresso. Inclusive, ele não aceita o voto impresso e ele quer implantar a questão do voto no celular. Como lá nos Estados Unidos, como é a questão do voto pelo correio. Então, quem vai ganhar a eleição não é o Lula, é a urna eletrônica. Então, o Bolsonaro não vai ganhar a eleição em 2022. O Lula já é presidente da República. Para anotar aí, ó. O Lula vai ser candidato e será eleito em 2022. Só se o Bolsonaro enfrentar o STF e implantar o voto impresso. Aí a gente pode conversar. Sem isso, ele será derrotado nas urnas. Porque o STF não vai fazer tudo isso que está fazendo, anular a Lava Jato, anular uma condenação, fazer tudo isso para depois o Lula perder a eleição. O Lula não vai perder a eleição. O Lula vai ganhar a eleição. Porque o Bolsonaro se omitiu diante das arbitrariedades do STF. O STF autorizou prefeitos e governadores a decretar lockdown, a decretar toque de recolher. Isso é um crime. O STF se tornou um tribunal inconstitucional, um tribunal delinquente. Que só quem pode decretar toque de recolher é dentro do estado de sítio. E quem pode decretar estado de sítio é o presidente da República, com a aprovação do Congresso Nacional. Só nessa hipótese, não há outra. Tudo que está acontecendo no Brasil aí é uma anomalia, é uma bagunça, é um crime. E é autorizado pelo STF, por uma corte que se tornou uma corte delinquente. E cabe ao presidente da República, a maior autoridade do país, não há outra maior do que o Bolsonaro. Ele é o cara que ele jurou cumprir a Constituição, respeitar e fazer cumprir a Constituição. Enfrentar agora, urgente, o STF. Primeira coisa, tem que mandar aqueles generais que estão do lado dele ali, fora o general Heleno, todos para casa. Ramos, Braga Neto, todas aquelas pragas, tudo para casa. Esses caras estão destruindo o nosso governo. Mais uma vez, os militares, lá em 64, eles entregou o governo para os comunistas. E agora, mais uma vez, eles vão entregar o governo para os comunistas, de novo. E vai, de novo, destruir os conservadores. Então, gente, ou o Bolsonaro enfrenta a situação agora, ou o Brasil vai mergulhar no precipício e vai em direção à Venezuela e à Argentina. Infelizmente. Tá? O Bolsonaro, ele não pode se omitir como está se omitindo. Ele tem que enfrentar a situação. Não pode. Esse vírus é tratamento precoce. Em 40 dias resolve o problema. E acabou. Ou o Bolsonaro enfrenta agora, tem que ser agora. Nós estamos do lado dele. Mas ele tem que ser o Bolsonaro da campanha, o pitbull. Mandar esse Ramos embora, esse Braga Neto embora, todos esses generais aí, esses generais melancias, que está destruindo o governo, que não nos representa. Ou ele enfrenta agora ou acabou o país. O Lula vai ser eleito em 2022, pode anotar aí. O Lula será eleito e o STF não ia fazer tudo o que está fazendo para não eleger o Lula. O Lula será eleito em 2022. Porque quem vai eleger o Lula vai ser o Barroso, com a urna eletrônica, inclusive voto pelo celular. Infelizmente, hoje é um dia negro para o Brasil, como tem sido muitos outros. Hoje é um dia negro, e a partir de hoje começa a derrocada do Brasil diretamente em direção ao precipício. Só depende do Bolsonaro e do governo reagir a essa situação e enfrentar. Demitir todos aqueles 11 ministros, ele pode fazer isso. E indicar 11 conservadores. Se ele não fizer isso, ele vai cair, talvez antes de chegar lá, no 2022. E ele não vai ganhar a eleição. Infelizmente. O nosso sonho foi pro Beleléu. Sonhamos, lutamos, acreditamos e
estamos perdendo. Gente, o Bolsonaro perdeu todas pro Dória, todas. Porque ele colocou lá no Ministério da Saúde um paquiderme, um general tranqueira, que é esse Pazuello. Tinha colocado a doutora Nice Yamaguchi. É a solução do problema. Esse Pazuello é um pateta. É um fracasso, como é o fracasso lá do que o Bolsonaro indicou. É um absurdo. Esse Pazuello é um pateta. Ele perdeu todas pro Dória, todas. Para nós, patriotas, conservadores que lutamos por esse governo, é vergonhoso. E hoje é o dia da vergonha. O STF, o governo federal, tem que intervir no STF urgentemente. Urgente! Ou então perderemos nosso país para sempre. O Lula assumiu a presidência da República em 2022, em 3 meses, o Brasil vira a Argentina e a Venezuela. 3 meses, eles implantam o comunismo. 3 meses, eles implantam e oficializam o comunismo no Brasil. Se concordar com o conteúdo, compartilhe. Se não concordar, eu sinto muito, essa é a minha opinião. Beleza? Jardim Santana, Guarulhos, São Paulo, Brasil.